Provérbios 18 é um capítulo que nos fala sobre a importância dos relacionamentos. Você é aquela pessoa que ficou chateada porque foi decepcionado, decepcionada porque fizeram e falaram coisas ruins para você? De repente você teve muitas experiências negativas tentando fazer amigos, tentando ter amizades. Você talvez foi machucado ou de repente foi ferido até mesmo dentro de uma igreja, onde você buscou refúgio pensando, aqui é um bom lugar, e de repente você se decepcionou porque você encontrou pessoas que não te acolheram, pessoas que não receberam bem você. Mas, mesmo que você tenha passado por essas situações, o capítulo 18 de Provérbios nos ensina que nós precisamos de outras pessoas. Talvez você não encontrou ainda aqueles amigos que são como irmãos, mas Provérbios 18 nos ensina que devemos pedir a Deus para que Ele nos oriente e nos apresente pessoas certas para caminharem conosco, e devemos pedir a Deus onde devemos congregar, em que igreja devemos estar, de que forma, com que pessoas devemos nos relacionar para que possamos ter um crescimento no relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, eu não sei como você está agora, mas se você se feriu ou se decepcionou com pessoas, não se feche totalmente para isso. Porque tem aquelas pessoas que se fecham totalmente. Elas falam assim: nunca mais eu vou conversar com ninguém. Nunca mais eu vou ser amigo de ninguém. Eu não confio mais em ninguém. Então, você precisa saber como administrar as relações. Quem sabe você falava tudo da sua vida para todo mundo. E não é assim que você deve viver a vida. Mas você deve ter aquelas pessoas que você conhece e que ajudam. Amigos no profissional, amigos para ler a Bíblia, amigos para correrem junto com você. É muito importante ter uma pessoa, um grupo que corre junto com você, porque aí você tem ânimo para não desistir da sua corrida diária. Amigos, grupos com quem você conversa que cuidam da alimentação, porque aí você se inspira. Provérbios 18 fala que quando você anda com pessoas, você corre na vida, você avança. Quando você anda sozinho, você pode ir mais rápido, mas no meio do caminho você pode tropeçar. E antes de lermos aqui Provérbios 18, vamos ler um versículo de Eclesiastes para alinhar com essa ideia de relacionamentos. Eclesiastes capítulo 4, vamos ler o versículo 9. Ele diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. 10. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. 11. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 12. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Então fica esse texto de Eclesiastes 4,
versículos 9, 10, 11 e 12. Agora vamos ler Provérbios 18. Em Provérbios 18 nós lemos: 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então, aquela pessoa que não gosta da companhia dos outros, ela só quer saber a respeito do seu próprio interesse. Tudo tem que ser de acordo com o jeito dela. Ela não está disposta a abrir mão de nada para fazer parte de um grupo da companhia dos outros. Quando nós nos dispomos a fazer parte de grupos, nós somos desafiados com as nossas vontades, os nossos desejos, e muitas vezes nós somos forçados a sair da zona de conforto, mas é isso que gera crescimento. Dentro do casamento, muitos problemas acontecem porque algumas pessoas entram pensando: vou casar e serei feliz porque a outra pessoa vai me fazer feliz. E a compreensão de que a outra pessoa vai me fazer feliz quer dizer que a outra pessoa vai fazer todas as vontades dela. Mas o casamento, ele não foi feito para que a outra pessoa satisfaça você em todas as suas necessidades. O casamento é uma aliança onde os dois precisam estar dispostos a dar para que o outro fique bem e depois, quando o outro está bem, ele retribui também com o bem. Então, se você conhece alguns casais que estão passando por esses tipos de dificuldades, avalie se uma das partes não fica pensando só em receber e não dar. Porque se é isso que tem acontecido, isso vai gerar um conflito no relacionamento e não só no casamento. Nos negócios, na empresa, com os sócios, tem aquele sócio que ele só quer que o outro assuma todo o compromisso e o trabalho. Ele pensa que só porque ele colocou um pouco do dinheiro no investimento do negócio, o outro é que tem que fazer tudo. 2. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Então, o tolo é aquele que dá opinião em tudo. Ele quer sempre dar a última palavra, mas ele não pensa se o que ele está falando tem sentido para aquela conversa. O tolo é aquele que, dentro de um relacionamento, só quer ter razão. Mas aqueles que são sábios, eles estão preocupados, interessados em aprender. Quando alguma coisa não vai bem, eles se preocupam em pensar por que não deu certo, o que foi que provocou a pessoa, a esposa, o marido, o que foi que eu fiz que gerou essa situação nele, nela. A pessoa que é sábia busca melhorar a si própria e a resolver a situação. 3. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Quem são os maus? Nós temos falado aqui que nós somos espírito, alma e corpo. Você precisa cuidar do seu espírito primeiro para ter um bom relacionamento com Deus. Porque a intimidade com Deus vai se refletir na sua alma, nos seus pensamentos, nas suas vontades, nos seus desejos. E os seus pensamentos, as suas vontades e os seus desejos vão se refletir no seu corpo. Quem anda com Deus tem paz de espírito, alegria mesmo nas dificuldades, e no momento em que está passando por uma situação difícil, seus pensamentos continuam em Deus. Ele não perde o controle e o equilíbrio a ponto de descontar comendo em excesso, se entregando à bebida, se entregando à prostituição, se entregando a compras, ao consumismo. Muitas pessoas estão presas no consumismo, comprar, 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 porque ou comer, comer, comer,
beber, 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 se prostituir ou assistir conteúdo pornográfico, porque elas estão ansiosas, em uma situação de desequilíbrio que vem da alma por não estarem alinhados com o Espírito de Deus, e acabam refletindo com atitudes no seu corpo. Veja que existe uma relação entre o espírito, a alma e o corpo. Se você é mau no seu relacionamento com Deus, você não ora, não lê a Bíblia diariamente, não fala com Ele e coloca todas as suas causas diante dele para receber dele a resposta do que fazer, a confiança, a segurança do Altíssimo, então você vai cair em depressão, ansiedade, dificuldades no aspecto emocional, e isso vai refletir nas suas atitudes. Você vai procurar socorro em comida, bebida, prostituição, adultério, sexo, consumismo, comprar coisas que você não precisa. E isso vai levar você a uma situação de ficar em desprezo. Vai ficar em uma situação de aperto financeiro, em descontrole emocional. As pessoas vão querer ficar longe de você, porque você vai estar mostrando que você está com dívidas, acima do peso, completamente sedentário, sem nada para oferecer para as pessoas que colabore para o crescimento delas, mas você vai estar sendo uma má influência, uma pessoa negativa, sobrecarregada, então você vai ficar de lado. O que é ser desprezado? É não ser prezado. Quando nós dizemos assim, prezados amigos, nós estamos dizendo, eu tenho consideração, eu prezo por você. Então, ser desprezado é não ser prezado, não ser bem-vindo. Então, os maus são desprezados, eles não são considerados, eles não são tidos como pessoas caras e prezadas, porque estão carregando negatividade, coisas ruins. Que você hoje seja uma pessoa que compreende os processos que estão acontecendo na sua vida, que muitas vezes estão gerando algum atrapalho, e que você busque uma rota para sair desse caminho mau, e que você busque hoje o crescimento espiritual, relacionamento com Deus, e ligue o seu espírito a Deus. Coloque suas questões diante dele. Isso vai ajudar você a alinhar a sua alma, e isso vai ajudar você com relação ao que você faz, e vai refletir no seu corpo. E quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Quem suja o próprio nome compra coisas em excesso, coloca o nome em dívidas, muitas vezes é porque não está alinhado com Deus. Versículo 4: a linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Então, aquilo que você fala pode ferir alguém e pode despertar alguém para a vida. É muito importante cuidar com o que você fala. Quantas pessoas estão brigadas com irmãos e parentes há 16, 20? Tem pessoas que são da mesma família e nunca mais falaram com um parente por causa de uma palavra que esse parente disse. E tem pessoas que mudam completamente a vida por causa de uma palavra que receberam. Você pode pensar que dizer Deus ama você não tem nenhum valor. Mas uma pessoa que está à beira de cometer o suicídio, quando escuta você dizendo Deus ama você, falada com força, com confiança, você pode tirar uma pessoa do suicídio. Então, cuide muito do que você fala. E cuide do que você fala, porque o que você fala para si mesmo também é profundo. Quando você fala, eu sou fraco, eu não tenho como,
eu não posso, tudo dá errado para mim. Isso é profundo. Você fala, o teu cérebro escuta, porque você mesmo está falando para si mesmo, para si mesma, e ele acredita nisso. E quando você vai fazer uma prova, você já vai com derrotismo. Ah, eu já sei que eu vou tirar uma nota baixa. Eu já sei que eu não vou ser contratado. Eu já sei que não vai dar certo. Tudo na minha vida dá errado. Pare de usar esse tipo de linguagem. Mude ao que você fala. Porque, olha a parte final do versículo 4. As palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Você já viu um rio que nunca seca? Um rio ele traz vida para toda a vegetação, para os peixes, para os seres vivos que moram, que vivem ali naquele rio. Ele alimenta todo o ecossistema em volta. E assim como um rio traz vida para vários seres vivos, todo um ecossistema, quando você usa palavras sábias, você traz várias pessoas para sua volta, você dá vida para várias pessoas que estão morrendo, você nunca seca, fica como uma fonte. Então, busque a Deus. Deus é a fonte. Ele é infinito. Ele tem os rios de águas vivas. Águas vivas quer dizer que todo dia as águas que ele lança sobre nós lavam a nossa sujeira, os nossos pecados, as nossas coisas erradas. A água de Deus limpa a nossa vida do pecado e é como um rio, está em movimento. A água parada gera doença. Então, se talvez você já leu a Bíblia no passado, orava, mas você parou e você está se sentindo deprimido, triste, pensando que Deus me abandonou, como se Deus estivesse longe de você. Mas na verdade, você precisa continuar a se movimentar para que as águas continuem fluindo dentro de você. Leia mais a palavra. Se você lê um texto e não foi suficiente, leia outro. Continue lendo. Seja uma pessoa que é como um caçador de Deus. Tem um livro chamado Caçadores de Deus. E os caçadores de Deus, né, de acordo com o livro, eles estão sempre buscando onde Deus está se manifestando, porque eles querem estar no movimento de Deus. E essas pessoas que vivem sempre em busca de Deus, elas nunca secam, elas sempre estão recebendo o novo de Deus. Versículo 5. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Trate as coisas com justiça. Muitas pessoas em muitas empresas tratam aquele funcionário que só diz palavras agradáveis, mas não trabalha, tratam esse funcionário melhor do que aquele que faz o trabalho todo dia de maneira correta. E muitas vezes o negócio dessa pessoa está passando por dificuldades por causa disso. Quando você vai se relacionar com seus colaboradores, você precisa ser justo. É necessário valorizar aqueles que estão dando sangue, que estão trabalhando de maneira honesta e dedicada. E aquele que fica dizendo palavras agradáveis, mas que não faz o trabalho, precisa ser corrigido. E se ele não se conserta, é necessário que ele seja colocado para fora. Você precisa ver dentro do seu negócio quem são os que realmente estão realizando o que é justo, o que é certo. Não é certo dar razão ao culpado e deixando de fazer justiça ao inocente. Esse versículo acontece com muitas pessoas. Pessoas que trabalham honestamente e que são deixadas de lado porque não ficam bajulando aquele que é o dono de um negócio. Se você é dono de negócio e você precisa da bajulação de alguém para te dar ânimo, então alguma coisa está errada com você.
Você precisa encontrar o seu ânimo em Deus. Porque esse bajulador que está lá recebendo e ganhando no seu negócio, que está dando ânimo para você, ele está se aproveitando de uma fraqueza sua. Tenha sua confiança em Deus. Que Deus diga a você que você é meu filho, você está comigo, eu estou com você. Por quê? Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. 6. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quem começa uma discussão merece ser surrado, não no sentido físico, mas no sentido de merece ser corrigido. Merece que se fale para ele que você só traz problemas para cá. Você precisa ver o que está dentro do seu coração, o que está dentro do seu pensamento. Por que que você é assim? Sempre traz discussão, sempre traz problema para os outros. Por que você não resolve a sua vida, os seus problemas emocionais, a sua insegurança? Uma pessoa insegura dentro de um casamento sempre vai dizer: você está me traindo, né? Eu sei. E ela vai pegar o telefone celular do outro e vai ficar ali procurando uma traição. Outro dia, um homem ficava o tempo todo dizendo para sua esposa: você está me traindo, né? Pegou o telefone dela e ficava sempre procurando alguma informação. Com aquela insegurança. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Ele precisa ser surrado, precisa ser dito: pare de ter essa insegurança. Versículo 7. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Quando o tolo abre a boca, ele já mostra o que ele tem no seu pensamento. E como ele só tem tolices, ele cai na sua a própria armadilha. As pessoas logo veem que a pessoa é tola. Lá em Provérbios, no capítulo 17, no último versículo, vamos ler aqui, ó, Provérbios 17, o último versículo fala que até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então veja que às vezes o silêncio esconde a tolice da pessoa. E o versículo 7 está dizendo aqui do Provérbios 18: quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. 8. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Versículo 8 fala que a fofoca chama a nossa atenção. Quando uma pessoa vem querendo dizer: você viu qual é a última novidade? As pessoas ficam atentas em relação ao que vai ser dito. Não espalhe fofocas. Não goste de pessoas que falam mal das outras pessoas pelas costas. Essas pessoas que são as fofoqueiras, as mexeriqueiras, que falam mal a respeito das outras pelas costas, são as mesmas que vão falar mal de você amanhã. Nunca confie em pessoas que vivem espalhando mexericos, fofocas. Essas pessoas são pessoas que causam intrigas, separação, divisão entre as pessoas. Provérbios capítulo 6 fala que o Senhor detesta, ele abomina aquele que causa divisão entre as pessoas. Então, se você participa dessas conversas de fofoqueiros, você causa divisão entre as pessoas, você está se afastando de Deus. 9. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Então, o versículo 9 está dizendo: quem desperdiça material, desperdiça tempo, desperdiça conversas, desperdiça relacionamentos. Ele não aproveita nada dos seus recursos. E o trabalhador que não é zeloso do que está fazendo, ele é amigo dessa pessoa. Ele está desperdiçando recurso, tempo, dinheiro, jogando fora a sua vida. 10. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Então o versículo 10 está dizendo que as pessoas que honram a Deus e colocam Deus em primeiro lugar têm
a Deus como uma torre forte. Quem é direito, quem é sábio, quem é inteligente, vai buscar a Deus em primeiro lugar para tudo na sua vida e receberá segurança em tudo na vida. Seja qual for a situação que você está passando. Ah, mas é emocional, é sentimental. Vá para o Senhor. Peça a Deus, me dá força e inteligência para aprender a lidar com as minhas emoções. Coloca pessoas no meu caminho para que me orientem sobre como resolver essa situação. Muitas vezes nós precisamos conhecer pessoas que Deus apresenta para nós. Como que Deus apresenta pessoas para nós? Você marca lá uma consulta com um psiquiatra, com um terapeuta, com um psicólogo. Você pede a Deus, Deus, eu vou procurar uma pessoa para me ajudar. Me orienta e coloca o profissional certo no meu caminho. E Deus coloca a pessoa certa. Às vezes você agora não tem condição de custear esse tratamento. Mas você pode pedir, Deus, me leva em uma igreja, me apresenta alguém que conhece algum amigo ou algum parente meu, que saiba lidar com isso e que esteja disponível e disposto a me ajudar agora. Deus coloca pessoas, Ele sempre ouve a sua oração. Peça ajuda a Deus, Ele vai ajudar você. Ah, mas o meu problema é financeiro. Senhor, me ajuda a reorganizar as minhas finanças. Me ajuda e também ajude a si mesmo. Na internet hoje em dia tem muitos cursos e treinamentos sobre como resolver uma dívida. Busque informação, estude, assista esses vídeos e veja formas de resolver a situação. Peça a ajuda de Deus e também faça a sua parte. Mas sempre peça a ajuda de Deus. Porque, o versículo 10, o nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. 11. O rico pensa que a sua riqueza o protege, como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. O rico muitas vezes tem a ilusão de que porque ele tem dinheiro, ele está protegido com os seus seguranças. O versículo 11 está dizendo que nós não temos certeza. Quem dá segurança mesmo é só Deus. Existe o Salmo 127. Olha o que diz aqui o Salmo 127, no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. O versículo 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então, como nós lemos em Provérbios 18, no versículo 10, o nome do Senhor é uma torre forte, e as pessoas direitas correm para ele. Agora, voltando para Provérbios 18, aqui no versículo 11 que nós lemos, o rico, ele pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Mas se o Senhor não proteger, ele cai em insegurança. É o Senhor que na realidade dá a verdadeira segurança. 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A pessoa orgulhosa cai na desgraça porque ela se coloca como superior sobre as outras pessoas, distrata as opiniões e as ideias das outras pessoas, não aprende quando está sendo corrigida, porque ela é orgulhosa e não dá o braço a torcer, e acaba sendo recusada. Uma pessoa orgulhosa destrói o seu casamento, destrói o relacionamento com seus pais, destrói o relacionamento com seus filhos, e Provérbios 18 é um capítulo que está falando a respeito da importância dos relacionamentos. A pessoa que é tola, ela só quer ser ouvida, ela só se interessa pelo que ela pensa.
Ela não quer saber de aprender a lidar e a respeitar outras pessoas, a ver o mundo também com o ponto de vista das outras pessoas. Então a pessoa, se ela mantém o orgulho, ela está a caminho da desgraça. E talvez você está sozinho, você está sozinha, eu não sei. Talvez alguém esteja ouvindo esse vídeo e pensando: nunca deu certo o relacionamento para mim. Eu não consigo fazer amigos. Será que não é por causa do orgulho? Você nunca dá o braço a torcer, você sempre fala que você tem razão, tem que ser do seu jeito, tem que ser como você quer. Você diz: eu falo e todo mundo faz o que eu mando. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A humilde, ela procura entender o ponto de vista do outro. Ela procura ver o que ela pode fazer para alinhar os pensamentos, para colaborar com o grupo, para buscar um propósito, um objetivo em comum. Então ela vai ser respeitada. 13. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Sempre cuide do que você fala, mas existe o tempo para que você fale. Você pode ter uma boa palavra para uma pessoa que está muito resistente para admitir que errou naquele momento. Então você precisa ouvir a pessoa, deixar a pessoa desabafar, falar tudo e depois procurar a forma certa de falar aquilo que precisa ser dito para a pessoa. Então, muitas vezes você olha para alguém e você não sabe exatamente o que ela está pensando. Então, escute primeiro a pessoa, até porque você vai entender como ela sente, como ela vê o mundo, para que você possa dizer a palavra certa para a pessoa. 14. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. O versículo 14 está dizendo: lute pela vida, lute pela alegria, lute para manter a esperança. Se você desanima, se você mesmo, se você mesma desiste da vida, quem pode ajudar você? É você que tem que ter esperança pela sua vida. É você que tem que lutar pela sua vida. É você que tem que dizer: eu vou conseguir. Existem pesquisas que mostram que os doentes que dizem eu vou viver, eles têm um índice bem mais alto de recuperação do que daqueles que ficam desanimados. Tudo assim, na vida tudo é assim. Se você tem ânimo, se você tem vontade, força de vencer, desejo ardente de vencer, você vence. Mas se você tem uma vontade fraca, você acaba adoecendo e acaba perdendo o ânimo. 15. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, que você seja uma pessoa sábia, que você esteja sempre ansioso para aprender. As pessoas ficam ansiosas hoje pelo medo do futuro. O que vai ser do meu amanhã? Mas que você esteja ansioso por o que eu possa aprender a mais hoje. 16. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. O versículo 16 nos ensina que o presente é uma forma de estabelecer bons relacionamentos. Como nós falamos, o capítulo 18 de Provérbios, ele foca na questão de relacionamentos. Então, quando nós lemos ali no versículo 10 que o nome do Senhor é como uma torre forte, ele está dizendo assim: o primeiro relacionamento que eu tenho que buscar é o relacionamento com Deus. Quando o versículo 11 fala que o rico pensa que a sua riqueza o protege como muralha alta e forte em volta de uma cidade, ele está dizendo: não pense que o seu dinheiro, você que é rico, você pensa assim: eu não preciso de ninguém, porque eu tenho riqueza. Você precisa do Senhor, porque é Ele que dá segurança. Aí o versículo 12, quando fala assim, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, ele está dizendo: se você não aprender a se relacionar com as pessoas e for orgulhoso, for orgulhosa, você vai quebrar a cara. Quando o versículo 13 fala: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha, ele está dizendo:
Pare de ser tolo, de só querer dar as suas opiniões, de ficar falando. Aprenda a ouvir o outro. Aprenda a escutar para que você consiga perceber o que o outro precisa. Então veja que todos os versículos estão focando: aprenda a se relacionar com as pessoas. Versículo 14: quando você estiver numa situação difícil, tenha ânimo, coloque ânimo em você mesmo, porque tem algumas coisas que só você que tem que fazer. Se uma situação difícil aparece na sua vida, é você que tem que ter o ânimo. Mas como nós lemos lá em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9 ao 12, se você tem pessoas à sua volta, elas podem te ajudar a você se despertar nesses momentos em que você está doente. 15. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Eu aprendo com os relacionamentos com outras pessoas, com os conhecimentos delas, com os livros que os autores escreveram. Até quando você lê um livro, quando você assiste um vídeo na internet, você está aprendendo com outra pessoa. Existe um autor que escreveu aquele livro. Quando você lê a Bíblia, você está aprendendo com Deus. Deus escreveu a Bíblia, usando pessoas para deixar esse texto para nós. Versículo 16. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Ele está dizendo: você quer abrir caminho para novas amizades? Dê um livro, dê uma caneta, dê que você vê que é uma caneta útil para a pessoa, dê uma lembrança, lembre-se do aniversário da pessoa. Coisas assim simples no dia a dia abrem caminho para que você estabelecer amizades. Versículo 17. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. O versículo 17 está dizendo: quando alguém vem e fala para você alguma coisa, você acredita nela. Porque parece que ela tem razão, mas de repente vem a outra pessoa e começa a falar as suas razões, e aí você fica na dúvida sobre quem tem razão. O versículo 17 está dizendo para nós: nos nossos relacionamentos, quando alguém vem para você e começa a falar mal de alguém, não dê crédito absoluto. Você precisa ouvir a outra pessoa para que você possa formar o juízo exato. Você não pode ouvir alguém: olha, o fulano fez isso, 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 isso. Você fala: então tá, depois eu vou escutar o outro. Não tome partido de maneira imediata. A pessoa pode falar um absurdo da outra pessoa. Você precisa ter certeza antes de você julgar o próximo. 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. O versículo 18 está dizendo que até as pessoas que são poderosas não conseguem resolver todos os seus problemas. E muitas vezes eles têm que levar a questão para que seja decidida nos tribunais. Então, às vezes, e a questão que eles levam para os tribunais, às vezes, é tão difícil que até para os juízes julgarem o caso, eles têm que ficar avaliando. Então, o versículo 18 está dizendo que existem problemas na vida que, para a solução, você precisa conversar com outras pessoas. Veja, eles têm que conversar, levar o processo para os juízes, para outras pessoas resolverem o problema. Está dizendo que até pessoas que têm poder não se entendem, muitas vezes. E o versículo 18 nos traz uma reflexão. Se nós aprendemos a negociar, a lidar com as situações, nós não precisamos levar essas questões para o conflito. Mas muitas vezes o conflito surge em razão dessas nossas incapacidades de lidar com as nossas questões. Lá em Tiago, no capítulo 4, a Bíblia fala assim: veja comigo aqui, Tiago, capítulo 4. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês.
2. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então veja que muitas vezes as pessoas, os poderosos ali, eles estão querendo coisas que estão disputando com os outros por cobiça, para dizer eu que tenho razão, e levam a questão para os tribunais. Então, o texto de Provérbios 18 fala que nos nossos relacionamentos, muitas vezes o que está dentro de mim, que gera conflito com o outro, é o meu egoísmo. Eu quero mostrar que eu tenho razão. É a esposa querendo dizer para o marido, eu que tenho razão e você vai ter que me dar a razão. Ou o marido que quer isso em relação à esposa, ou com o pai, ou com o filho, ou com o sócio, ou com alguém. Então isso gera guerra, contenda, conflito. Num contrato, alguém fala, eu não quero cumprir essa cláusula. Muitas vezes por orgulho, por arrogância, vai dizer assim, eu tenho que prevalecer na minha razão. Então, retornando aqui para Provérbios 18, nós estávamos lendo o versículo 18, né? Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. Versículo 19. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Veja, ele está dizendo, né? Valorize as suas amizades. Não ofenda alguém quando alguma coisa dentro de você o seu desejo não foi atendido, avalie bem o que você vai dizer. 20. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que você disser. 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então veja, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. E esse versículo 21 também tem que ser avaliado sobre você mesmo, você mesma. O que você fala de você mesmo, de você mesma, pode destruir você ou salvar a sua vida. Se você fala, eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu nasci de uma família ruim, o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo, pare de acusar o seu pai, pare de acusar a sua mãe. Eles podem, às vezes, ter cometido algum erro, mas eles, se cometeram algum erro, eles estavam fazendo o que eles conseguiam fazer naquele momento. Ninguém erra porque quer errar. Ah, eu erro porque eu sinto prazer de destruir a vida do meu filho. Se o seu pai ou a sua mãe errou com você em algum momento, é porque aquele momento era o melhor que ele ou ela conseguia fazer para você. A situação que ele estava vivendo, que ela estava vivendo naquele momento, era o que ele conseguia fazer. Então, se colocar no outro e pensar com o óculos, colocar o óculos do outro para tentar entender o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, dependendo da situação, o seu filho, a sua filha, dependendo do contexto, permite que você resolva muitas questões dos seus relacionamentos. E antes de você dizer alguma coisa e já ir acusando, você é isso ou você é aquilo, pare e pense. Coloque o óculos, a lente do outro, antes de você dizer alguma coisa. Porque uma mãe que tinha um filho drogado, sempre que via o filho dizia, filho, eu sei que Deus vai te ajudar e você vai sair dessa. E esse filho hoje se tornou um pastor. E ele conta que ele conheceu outras famílias em que os pais só acusavam, dizendo, você não presta, você não presta, você não presta. E quanto mais diziam isso, mais o filho ficava mergulhado na desgraça. E ele falou, mas a minha mãe disse para mim, Jesus vai tirar você disso. E hoje eu me tornei um pastor. Ele estava dando um depoimento do que ele passou. Então o que você diz
Veja o versículo 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. 22. Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O versículo 22 está dizendo que quem acha uma pessoa boa para viver ao lado encontra felicidade. A mulher que acha um esposo também encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus. Recebeu uma bênção do Senhor. Esse versículo, ele tem que ser lido com a responsabilidade que você tem de procurar uma pessoa. Tem pessoas que oram, dizendo assim: Deus tem que preparar um marido para mim, Deus tem que preparar uma esposa para mim. O versículo 22 de Provérbios 18 fala que Deus é que prepara. Deus prepara, mas a responsabilidade de procurar é sua. E outro detalhe, também é sua a responsabilidade de saber quem procurar. Então, se você está solteiro e está procurando uma esposa, medite em Provérbios capítulo 31. Lá tem as qualidades de uma mulher, de uma esposa. E veja se você está procurando uma esposa assim. Tem pessoas que estão procurando uma esposa, mas eles querem uma mulher que seja só bonita. Mas em Provérbios 31 está escrito que a formosura, ela é ilusória, porque ela passa. Se você busca uma mulher pela sua beleza, o tempo vai fazer com que essa beleza se apague. E isso vai acontecer com todas as pessoas. A idade vai chegar. E se você casou com uma pessoa só por esse critério, você vai depois divorciar e procurar outra mais jovem. Procure uma pessoa que você encontra valores. E se você só olha por esse lado, só pelo aspecto físico, você não está pronto para o casamento. Você vai casar com uma pessoa por causa do físico e daqui a algum tempo você vai pedir o divórcio dela e vai destruir a vida dessa pessoa. Pense se de repente não é melhor você ficar solteiro. Porque você que é mulher, veja se a pessoa que você namora está valorizando você por outros valores além do aspecto físico, porque se esse é o único aspecto, você corre o risco de amanhã ter o divórcio, porque a pessoa está olhando só pelo lado físico. Então, veja lá o Provérbios 31, fala que a mulher virtuosa é a que teme ao Senhor. Tem pessoas que vão atrás de mulheres fora da igreja por causa da beleza e depois acabam se arrependendo. A Bíblia tem um exemplo disso, Sansão. A Bíblia fala que ele foi até o pai dele e disse: eu quero casar com aquela mulher. E a mulher era uma timnita. Ela não era israelita. E o pai dele disse: não tem uma mulher israelita para você casar aqui? E ele disse: não, porque aquela agrada os meus olhos. Casou com a timnita e se decepcionou. Ficou tão decepcionado que depois se envolveu com uma prostituta. Depois que se envolveu com a prostituta, foi e se envolveu com Dalila, que também era uma mulher de outro povo. E acabou tendo a sua maior desgraça. Os olhos dele foram vazados. Os inimigos dele o capturaram e rasgaram os olhos dele. E esse texto de Sansão está lá em Juízes, no capítulo 15, você pode ler depois, nos mostra que quem não cuida das suas decisões acaba perdendo a visão da vida. Então, quem acha uma esposa encontra felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Se você é solteiro e está procurando um marido, leia 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5. Esses três textos falam como procurar um marido que seja de Deus. Você que é homem e está procurando uma esposa, leia Provérbios capítulo 31. E leiam todos esses textos, porque a mulher ler Provérbios 31 traz conhecimento de como é uma mulher de acordo com a Bíblia. E os homens que leem 1 Timóteo 3, 1 Pedro 3 e Efésios capítulo 5 tomam conhecimento a respeito de como é ser um homem de Deus, um marido de Deus. Então é importante a leitura de todos esses textos para ter uma ideia de como a Bíblia pensa o relacionamento.
Isso facilita no casamento. Versículo 23. Mesmo você que é casado está passando por problemas no casamento, leia esses textos. Reflita no que você pode melhorar. 23. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Então aqui ele está dizendo, o pobre tem muitas vezes medo de dar as opiniões, de falar as coisas, mas o rico ele não está nem aí. Ele acha que por causa da sua riqueza ele pode responder de qualquer maneira, com grosseria. O versículo 23 traz uma reflexão. Se você é rico, não é só porque você está numa posição de poder. Às vezes você é o dono da empresa e o seu colaborador está explicando alguma coisa e você trata ele de maneira desprezível, com grosseria. Isso não se justifica. Trate as pessoas sempre com respeito. O versículo 23 está dizendo que muitas vezes o pobre ele é melhor do que o rico, porque ele ainda tem respeito pelo outro. Porque a condição dele de não ter todo o poder faz com que ele entenda: espera aí, eu tenho que respeitar o outro. E muitas vezes a riqueza pode fazer a pessoa ficar cega. A riqueza aqui pode ser entendido também como poder. Às vezes a pessoa é o supervisor, é o diretor, é o presidente, é o comandante, é o líder, e ele fala: sou eu que mando aqui, eu faço o que eu quiser. Não. Principalmente quando você está numa posição de poder, você tem mais responsabilidade em como você vai lidar com as pessoas, porque isso mostra quem você é. Versículo 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Então veja, ele termina dizendo que, ele começa dizendo no versículo 1 que quem não gosta da companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita os bons conselhos. Ou seja, quem quer andar sozinho está sendo tolo, porque está perdendo a chance de ter bons amigos. E aqui ele termina dizendo que existem algumas amizades que não duram nada. Pode ser que na sua vida você teve maus amigos, que não duraram nada. Só que um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Se você tiver amigos, você vai ter pessoas que realmente vão te apoiar. Então, o capítulo 18 de Provérbios, ele fala sobre o nosso relacionamento, que os relacionamentos são muito importantes. E o relacionamento mais importante que nós devemos ter é com o Senhor, é com Deus. E para você ter um bom relacionamento com Deus, você precisa estar bem com Jesus. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você pode receber ele agora. Você precisa fazer uma pequena oração. E se você quer ter esse relacionamento com Deus, que é onde começa todas as coisas, faça essa oração comigo. Aceite a Jesus agora, dizendo assim, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir hoje e sempre. Amém. Quando você fez essa oração, você disse que você aceita Jesus como seu Senhor. Então agora Jesus é o seu Senhor, ele é o seu líder. Comece a orar e colocar os seus projetos na mão de Deus. Você disse que você aceita ele como Salvador. Então significa que você reconhece que tem pecados e que o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz é que te limpa do pecado. E você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que existe um livro no céu chamado Livro da Vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E você recebeu Jesus agora e pediu: escreve meu nome no livro da vida, então seu nome está lá agora. E você pediu para ter o Espírito Santo que agora está com você. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Você vai começar a sentir quando você estiver conversando com alguém, fazendo um negócio, muitas vezes um aperto que vai dizer para você: não faça isso, porque não é bom. Não faça mais isso. Quando você sentir isso em você, é a voz do Espírito Santo falando para você e te dando orientação, porque você recebeu ele agora. Agora procure uma comunidade de fé ou uma igreja onde você encontre bons amigos. Procure um lugar em que você se sinta bem e procure informações para se batizar nas águas.
Quando você se batiza nas águas, você deixa os seus pecados lá nas águas e você sai como uma nova pessoa lavada para seguir a Jesus. Depois que você se batizou, participe da ceia. A ceia é uma comunhão onde as pessoas comem um pão que é partido entre todos e bebem um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus. O pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. O suco de uva simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Toda vez que você participa da ceia, você lembra: Jesus me lavou dos meus pecados, e você lembra: um dia ele voltará para nos levar. Vamos agradecer por Provérbios 18. Senhor, te agradecemos pela leitura desse texto, te agradecemos pelo conhecimento da importância dos nossos relacionamentos e pedimos que o Senhor abençoe os casamentos, as sociedades, as amizades, as, as, os colegas da escola, da faculdade, que o Senhor abençoe os pais com os filhos, o marido com a esposa com o marido, os familiares. Dá, meu Deus, sabedoria para que todos aprendam a se enxergar e ver o que precisam melhorar em si e para que também possam ajudar uns aos outros, para que possam crescer nos seus relacionamentos e que todos sejam prósperos e abençoados em tudo que fizerem nas suas relações, porque o Senhor ama a comunhão, a amizade, os relacionamentos, e é nos relacionamentos que o Senhor muitas vezes manifesta a sua glória, a sua bondade, a sua grandeza. Abençoa aqueles que precisam de algum profissional que os ajude. Apresenta pessoas para essas pessoas que precisam de ajuda para que possam vencer e crescer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no espiritual, na alma e no corpo, em nome de Jesus. Amém.